Oi, pessoal. Oi, Lucas. Com áudio? Só quem vai entrando aí, perfeito. Ótimo. Ok. Ô, gente. Mas tá bom, o pessoal tá voltando aí. Isso aqui é falta de experiência, né? Eu acho que um profissional já conseguia resolver melhor a história do áudio. Mas eu vou aprender. Inclusive, é importante a gente saber aquilo que você faz com aquilo que você faz com as falhas, com os erros. Então, isso aqui certamente servirá como um passo importante para mim, quando acontecer, tentar voltar, ou se for algum problema de conexão, ser mais ágil, mais rápido. Mas show de bola, pessoal. Eu vou continuar aqui então na conversa. Eu não sei até onde foi, né? Eu parei aí numa situação. Eu estava falando então da experiência que eu tive nessa mudança para Goiânia, que eu assumi uma gerência, uma filial que estava com resultado muito baixo. Ela estava com problemas, na verdade, na equipe, na equipe de profissionais, tanto de venda, administrativo. Eu reestruturei e foi importante porque, mesmo não tendo muita experiência, eu busquei essas experiências ou informações com pessoas que pudessem me auxiliar naquele momento. E também usei bastante a intuição, que eu acho que tem pessoas que não dão muita bola para isso, mas é importantíssimo. A intuição, é claro, você tem que estar baseado em alguma coisa, mas a intuição, ela te leva a você agir, né, a você tomar algumas decisões importantes. E naquele momento, eu consegui reestruturar, e eu nunca esqueço que questão de 3 meses, só uma observação, a maioria das pessoas que estavam na equipe, elas estavam desmotivadas, elas estavam sem muita direção. Eu consegui fazer isso, motivá-las, dar uma nova direção, dar uma missão, um propósito, né? Que eu acho que a pessoa, quando ela não tem propósito, isso é um problema. E a partir disso, eu comecei a ter resultado com 3 meses, praticamente quase triplicou a venda. Não é que isso foi algo extraordinário, foi tudo feito pelas equipes. É claro, eu fazia parte, né? Mas o que eu percebi? Que nós somos, o ser humano, ele vive de sentimentos, de emoções, de ambições, de coisas que muitas vezes as pessoas dentro das corporações, nas empresas, elas ignoram, elas não dão o valor que realmente tem que dar. Por quê? Até tem gente que fala assim, tem que separar o que é pessoal do que é profissional. Eu não vou discordar daqueles que têm alguma tese em cima disso. Baseado em algum estudo, sei lá, alguma pesquisa, mas eu vou falar por experiência, tá? Por prática. Não existe 2 Adelar, 2 João, Maria, não existe. Um na empresa e outro fora. Você tem ações, responsabilidades diferentes, mas você tem que ser quem você é, tanto numa situação como noutra. Eu acho que isso é mais importante. Na empresa você tem que ter um comportamento diferente lá no dia a dia da família, etc. Não, eu não entendo dessa forma. Mas bacana, reestruturou, fizemos uma festa enorme, o diretor da empresa na época me ligou, e eu achei interessante, porque era umas 5 horas da tarde, ele falou assim, olha que interessante, ficou marcado, tem alguma bodega, bar, né, aí próximo? 5 da tarde, tem, não é muito próximo daqui, mas tem, né? Tem muitos, eu até brinquei, aqui em Goiânia tem muito barzinho, né? Ele falou, larga tudo, vai comprar champanhe e volta e comemora com a tua equipe. Foi uma grande lição. No momento certo, você tem que realmente comemorar muito as conquistas, e não precisa ser uma conquista gigante, aliás, são as pequenas que reforçam, que dão um reforço para você no futuro comemorar as grandes conquistas. E aquilo ficou marcado para mim. Eu acho que é algo que traz como lição, né? Sempre comemora as suas vitórias. Que é pequena, é um avanço. E é isso que vai fazer com que você dê novos passos e você realmente avança naquilo que você está buscando. Aquele desafio, ele foi bacana, a gente foi crescendo, foi um momento importante, né? As equipes se dedicando, né? Todo mundo trabalhando realmente num sistema colaborativo, de uma mão lavar a outra mesmo, né? De se ajudar. Aí eu tive um problema de saúde,
muito sério, me tive uma convulsão durante o trabalho, pra vocês terem uma ideia. Fui parar no hospital, vários médicos, avaliações, até que descobriram que eu estava com um tumor no tronco central. Bem raro na região onde aconteceu, bem incomum. E aí ele foi transferido lá de Goiânia para São Paulo, fiquei um período longo internado num hospital muito bom aqui em São Paulo. E aquilo foi para mim lições de todas as áreas. A primeira que eu tive foi a minha própria atitude, porque eu não coloquei o medo como primeira situação, eu coloquei a confiança, sabe? Embora a situação era realmente grave, era delicada, eu tive bastante confiança. E foi naquele momento, embora eu tenha nascido numa família cristã, sempre agi, né, pelos valores e os princípios, né, seguindo realmente aquilo que a gente entende, né, através de tudo que Jesus, né, que ele ensinou, que está lá nas Escrituras. Eu digo para vocês, lá eu fiquei mais próximo de Deus. E é engraçado que normalmente são nos momentos difíceis e não nos momentos felizes, alegres. Uma outra lição: quando você está bem, você está autoconfiante, etc., valoriza isso. Agradeça, tenha gratidão e se conecte para agradecer quem te criou, porque nós somos a imagem e a semelhança do Criador. E a gente normalmente lembra de Deus, né, de Jesus, do Espírito Santo, quando você está numa situação delicada. E aquilo eu senti uma energia, uma frequência de energia tão elevada, porque eu recebi orações de pessoas de todos os estados do Brasil, porque a empresa era grande, de países onde a empresa tinha relações. Eu sei que muita gente fez a oração, né, rezou muito para que eu superasse aquela fase. Foi longa, mas fiquei um ano sem atividade na empresa, depois que eu saí do hospital, depois de uns 3 meses. E aí, os ensinamentos, né? É você realmente saber superar esses obstáculos que a vida te coloca. Você nunca sabe quando eles virão, mas tenha firme na tua mente que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. E sendo assim, tudo é possível. E tudo começa aqui dentro. Se você conseguir trabalhar essa parte e levar nessa parte aqui para você realmente ter essa frequência e se conectar, tudo pode ser superado. Você supera desafios que você imagina que eram intransponíveis, que eram desafios insuperáveis, né? E você supera. E naquele momento, depois que eu voltei às atividades, eu não vou dar muito detalhes dessa fase para não me alongar, porque eu quero falar dos desafios nas transições de carreira. De novo, eu mudei. Mas aí eu mudei para Chapecó, Santa Catarina, próximo da minha família. Eu assumi a gerência de uma filial bem estruturada na época. Ela era uma filial já bem estruturada. Bem desafiador para mim, porque eu tinha que acreditar que eu não tinha ficado com lesões sérias, que eu tivesse capacidade para lidar com equipes, com clientes, com as responsabilidades, né, de assumir uma nova gerência. E assim foi desafiador, sim, mas eu consegui me adaptar. 3 anos depois, para ser breve, 3 anos depois, uma empresa com, na época, acho que era 59 anos de mercado, ela entrou num processo de falência. Houve motivos aí, não vou relatar agora, mas assim, era uma família muito forte. Eu lembro que a gente aprendeu muito, eles investiam muito em treinamento, as pessoas que estavam lá realmente se apoiavam bastante. E aí vem um novo momento das transições. Porque quando eu falo em desafios, eu quero fazer um parênteses aqui. Os desafios, eles acontecem, desafios da transição de carreiras, eles acontecem por espontâneo, você quer, você deseja, você busca fazer uma mudança de carreira, ou muitas vezes por uma demissão, né, da atividade da empresa que você trabalha, de uma falência de uma empresa que você tem, né? E leva você para um novo momento, para um novo desafio. E isso aconteceu comigo em 2005, final de 2005.
Foi duro os últimos meses, foi bem difícil, mas eu tenho uma gratidão tão grande por essa empresa que eu trabalhei, porque ela me deu todo o apoio. Naquele momento difícil que eu fiquei internado, né, eu fiquei no melhor hospital praticamente de São Paulo, com a melhor das assistências. Tenho colegas aqui, inclusive, que me apoiaram muito naquela época. Então, assim, gratidão é para sempre, não é para aquele momento e você esquecer. Eu levo para sempre, embora a empresa tenha passado por dificuldade, eu sofri bastante aquela fase que mexe no emocional, mexe no profissional, mexe... Gente, foi difícil, a gente superou o desafio de chegar praticamente com clientes muito nervosos, né, com problemas que aconteceram, né, com eles de ameaçar com arma, foi bem difícil. Mas tudo serviu como lição para a gente aprender e superar essa fase e ir para uma nova fase. Naquela época, eu tinha uma ambição de ter um negócio próprio. Eu já tinha uma experiência boa no segmento de pneus, já estava lá uns 9, 10 anos trabalhando com isso. Mas eu trabalhava num formato que era distribuição, era atacado. A gente trabalhava com vendas por atacado. Eu não tinha experiência de varejo, que é aquela experiência dentro da loja, um centro automotivo, de você atender os clientes. E embora eu tivesse essa experiência que fui adquirindo, eu tinha confiança, eu tomei a decisão de fazer a mudança novamente para Goiânia. Olha a terra boa, a gente gostou demais de Goiânia, eu e minha família, a gente, assim, a decisão de voltar para Goiânia porque a gente gostou demais de lá mesmo, a gente fez amizades sinceras, nós gostamos do povo, do estilo, do mercado, do potencial, das possibilidades que tinham lá. E aí eu comprei um negócio, um ponto já que estava em andamento. Ela pertenceu no passado a uma bandeira que era uma bandeira forte no Brasil, que era uma bandeira da Goodyear, uma marca forte. Porém, esse empresário, né, por sucessões dentro da família, depois por venda para pessoas que eram de outros segmentos, ela estava em dificuldade. E aí foi o primeiro passo, né, para o empreendedorismo, que a gente tem que olhar para trás e avaliar o que você fez. O ponto que eu escolhi, que parecia ser fantástico, né, com uma história lá de 20 e poucos anos naquele ponto de comércio, foi o pior do negócio porque era um ponto queimado. E muitas vezes para você reativar um ponto queimado leva normalmente muito mais tempo do que você começar certo num ponto novo. E isso trouxe bastante experiências, né? Foi bem desafiador, bem desafiador. Trabalhar com varejo é diferente. Eu tenho amigos, muitos colegas, amigos aí, empresários que trabalham nisso. E alguns aí que fazem um trabalho de excelência, mas é desafiador, é um mercado realmente que tem que dar os parabéns para esse pessoal que trabalha nessa área. E eu, com 2 anos e meio, 3 anos, eu não estava me sentindo dentro daquilo, sabe, que eu esperava como negócio próprio. Mas estava tocando o negócio, estava andando, né, enfrentando barreiras aí difíceis, dificuldades. Peguei uma fase bem difícil, né? E recebi uma proposta de um empresário que eu tinha conhecido ele era catarinense, né? Já morava há algum tempo em Goiás, um empresário bem sucedido. E ele me chamou para um projeto novo, que era abrir, né? Era fundar uma empresa, uma importadora e distribuidora de pneus. Nossa, que desafio, porque é um outro estágio. É você começar algo do novo, do zero mesmo, sabe? E eu tinha o meu negócio. Mas eu balancei. Porque eu gostava demais de trabalhar com atacado. Eu tinha esse desafio, essa coisa de desafiar, de fazer, de trabalhar com equipes maiores, etc. E aí eu aceitei, topei. Continuei um tempo ainda com o negócio, né? Coloquei pessoas lá para administrar e o negócio não foi muito bem. Ele já estava com umas fases de dificuldades em termos de mercado. Peguei uma fase assim que tem os ciclos, né? Peguei uma fase um pouco difícil nessa fase aí que eu fiz a transição. E aí eu resolvi vender a empresa, porque realmente tinha caído muito o movimento. Porque quando você está presente lá, que você já tem uma equipe estruturada, facilita. Não que você tem que estar lá 100% do tempo. Hoje eu já penso diferente. Na época eu achava que sim,
Mas o fato de eu ter saído para fazer uma outra atividade, começar um outro negócio, embora tivesse liberdade para ir conciliando os dois, que foi o combinado na época, mas eu já coloquei praticamente a maior parte do meu tempo, durante a semana, já nesse projeto de construir uma importadora e distribuidora. Além desse empresário, conheci um outro que a gente não conhecia na época, né? Tenho uma grande amizade com ele hoje. E aí foi um novo desafio. Começar algo do zero. Aí relacionamento com fabricantes já era uma coisa direta, porque lá como gerente, numa grande empresa, tem departamento para tudo. Tinha diretoria disso, daquilo. Então você realmente tinha uma função de gerenciar. Lá, embora era começando do zero, né, uma empresa iniciando, eu fazia de tudo um pouco, né, atuava como vendedor, como gerente, como diretor, fazia funções diversas, né, quando está começando é assim que funciona, eu acho que é assim que tem que ser. E você coloca aí, se empenha, coloca a sua alma, e foi isso que aconteceu. E com o tempo o negócio começou a acontecer, ele começou a crescer, construímos uma empresa, fiquei 13 anos nessa empresa, 13 anos, um carinho fantástico, assim, gente, é difícil até de falar, embora já saí já faz alguns meses, mas as pessoas, os proprietários, as experiências, os clientes, os fornecedores, os colaboradores, os colegas em si, eu tinha uma relação muito positiva com eles. E isso eu levo para a vida, e eu falo para vocês, essa transição foi a mais difícil que eu vou entrar agora para falar para vocês. Todas elas têm os seus desafios. Algumas dão certo, outras não. São riscos que você vai correr. É assim quando você empreende também, né? Quando você muda de uma área para outra. Tem transições que são feitas dentro da mesma área. Então eu vou fazer um exemplo. Um advogado, ele atua na área criminal e ele muda para a área trabalhista. É uma transição, mas dentro da mesma área. Dentro da mesma atividade, porém fazendo, né, uma especialidade diferente. E tem aquelas que são disruptivas, né? Tu sai de um segmento e vai para outro, bem diferente. Foi isso que aconteceu, né? Nessa última, então, eu estava numa fase confortável, ganhando muito bem mesmo dentro da atividade, porque eu ganhava por resultado. Então, quanto mais resultado você obtia, né, nos resultados da empresa, melhor, porque eu tinha uma participação, então eu tinha um resultado muito, muito bom mesmo. Os proprietários da empresa, sem comentário, fantástico, nunca tivemos um atrito, uma coisa mais séria, podia divergir de algum ponto de vista, mas assim, muito respeito, eu agradeço demais, aprendi muito, né, nesse período aí. Os colegas de trabalho, os clientes, gente, sério mesmo, eu não tinha um motivo quando eu cheguei em abril, um motivo interno lá na empresa para dizer, eu vou fazer uma transição, eu vou mudar. Eu não tinha. Eu falei inclusive para os proprietários quando sentei com eles que era algo que não era racional. Ele fugia do racional. O que é o racional? É aquilo que a mente trabalha, pensa, projeta, planeja. E o que é irracional? A fé, por exemplo, é racional. A fé é irracional. As emoções, né? Aquilo que você tem. E o que me levou a tomar essa decisão tão importante de abrir mão de um conforto? Eu estava muito confortável porque eu tinha uma relação fantástica com as pessoas. Eu estava muito bem financeiramente, estava ganhando muito bem. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu conheci empresários, muitos no segmento, né? Viajei para muitos países, né? Tive experiências incríveis, né, nesse período. Eu, inclusive, por 2 mandatos, eu exerci a função no Conselho Fiscal, na diretoria da ABDIP, Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores. Foi uma fase bem importante de aprendizagem, de servir, mas também de aprender. E é muito importante essas fases. Você não precisa, eu estou só servindo. Servir é aprender. Você transborda os teus conhecimentos, as suas informações, tu ajuda, você aprende, é uma troca.
Isso é constante, vai acontecer na nossa vida. E eu sentia realmente que naquela fase que eu estava vivendo era uma fase muito tranquila, eu estava numa zona de conforto muito boa, né? Tinha os desafios, penso que não, sempre vai ter, todo dia é um dia. Mas foi um propósito, aí envolveu parte espiritual, envolveu família, desejos, né, que eu tinha para fazer, e que a minha responsabilidade, que eu tinha uma responsabilidade grande dentro da empresa, ela não permitia. Não é que a empresa não era boa, bem pelo contrário, a empresa fantástica, fantástica, não é para ficar puxando não, incrível, porém eu precisava ter um espaço, sair daquela atividade para realizar essa transição e buscar uma atividade nova, bem desafiador. O que aconteceu? Eu saí em abril, fiquei um mês lá, fiz uma transição, fechamos um acordo, presto consultoria para essa empresa não presencial, uma consultoria na parte de importação, contato com fabricantes, algumas atividades aí que eu estou desenvolvendo e auxiliando, mas assim com um grau agora de responsabilidade bem pequeno, e estou prestando essa consultoria com muito orgulho, porque é uma empresa que eu amo, mas eu queria empreender. Então, olha o desafio, gente. Eu saí em abril, um mês depois fiz lá a transição, fiquei um mês, e eu passei por uma fase que eu diria para você que seria praticamente um deserto, né, para você entender. Você está numa fazenda, tranquilo, né, muito bem, e daqui a pouco tu tem que atravessar um deserto que eu nem sabia que existia esse deserto. Uma sequência de 3 meses e pouco, eu passei por 3 cirurgias, fiz 2 cirurgias, problema renal, mais uma de um problema nas costas, um cisto sebáceo, e que me deixou quieto um tempo, não podendo mudar do jeito que eu tinha me planejado, fazer as coisas que eu tinha me planejado. Então, mais uma lição. É o que você faz com aquilo que acontece, com os desafios que acontecem na tua vida, que vai fazer a diferença. Porque tem pessoas que elas empacam, elas param aí. Inclusive eu tenho pessoas que me falaram assim, não, isso é um sinal que não é para você mudar. É para você ficar em Goiânia, matéria que eu me adaptei muito bem, mas não é para você mudar, é para você fica aqui, volta na atividade, vai fazer uma outra coisa, em si, não muda. E eu tinha um propósito bem claro, e quando houve a possibilidade, aí sim eu mudei. Então faz 2 meses, um pouco mais de 2 meses e meio, eu mudei para Alphaville, Barueri. E aqui a gente, juntamente com a minha esposa, a gente já começou a empreender, né? Nós temos uma sociedade do negócio, estamos estudando outras, tem umas coisas adiantadas aí que a gente está avaliando. Nós, não vou contar essa história com detalhes numa outra oportunidade, mas a gente também, enquanto eu estava como diretor comercial dessa empresa que eu trabalhei nos últimos anos, nós desenvolvemos também um negócio de vendas direto com uma empresa norte-americana, e tivemos um bom resultado e muita experiência mesmo, um bom resultado. Então, algumas formas de renda que foram se criando nesse meio tempo. E aprendi, fiz cursos, né? Também aprendi sobre investimento em ações, em fundo imobiliário. Estou numa fase inicial, nada grande, mas assim, estou fazendo, aprendendo, e isso já está gerando resultado também. E é importante então, porque a gente está buscando hoje diversificar as fontes de renda. Confesso que nesse momento agora, como a gente está fazendo investimentos, caiu, é normal, né? São quedas, né, que você tem realmente de renda quando tu faz a transição. Pessoal, por favor, só confirma, eu vi que alguém me falou aí que está sem som. Tá ok ou não? Com som ou sem som? Por gentileza. Ok, eu acho que tá ok, né? Tá ok, beleza. Pessoal, vamos fazer aqui um bate-papo rápido para mim continuar, e não vai demorar muito para encerrar. Quantos de vocês aí que estão se identificando com algumas situações que vocês viveram de transição de carreira, com desafios que vocês foram enfrentando? Fala eu aqui, só para mim saber
Quem já passou por algum desafio não, cada um tem o seu desafio, mas quem já passou por isso? Por gentileza, coloca aí. Ok. Ok. Legal. É importante. Vocês querem saber de uma coisa? Tem uma pesquisa que fala que mais de 60%, e é recente, agora é 2020, mais de 60% das pessoas já passaram por essas transições de carreira. E muitos que ainda não passaram estão planejando e passando. Então, porque aquilo que eu falo, não é só numa atividade que você está trabalhando, ou como empregado numa empresa, né, como colaborador, ou como empresário, mudar de atividades, de negócios, diversificar os negócios. Então, a grande maioria passaram por isso, cada um com a sua história, mas é bacana, tem muita gente aqui que estou vendo que passaram por isso. Muito bom. Muito bacana. O que aconteceu nessa transição, então? Estou aqui, eu e a minha esposa Márcia, a minha filha Camila, meu genro Tim, minha neta Luísa estão em Goiânia, continuam lá. Minha outra filha mora em Teresópolis, no Rio, junto com o Felipe, né, que é o meu genro. E a gente está aqui. Gente, é muito desafio. Região nova. Nós somos experientes, com mais de 50 anos. Penso em viver muitos anos, muita coisa pela frente. Mas eu vou falar para vocês, a grande maioria das pessoas, depois que passa dos 50, não tomam essas decisões do jeito que a gente tomou. Existe risco? Claro que sim. Não tenha nenhuma dúvida, o tempo vai falar para nós. Mas eu falo para vocês, a gente está vivendo experiências diferentes. Nós estamos conhecendo gente diferente. Nós estamos tendo experiência que nós não tínhamos enquanto estava em outro tipo de ambiência. Não estou falando que é melhor ou pior. Longe disso. Saudade louca daquela região, mas com certeza nós temos muitas coisas que a gente está criando relacionamento, aprendendo muita coisa aqui, né? E começando essa jornada para também passar isso para algumas pessoas, transbordar algumas experiências, alguns conhecimentos. E eu vou falar um negócio para vocês, é bem desafiador o que eu estou fazendo hoje. Mas eu vou melhorar, eu prometo para vocês, eu prometo para mim, eu vou melhorar cada vez mais, porque as minhas experiências, elas vão servir para outras pessoas. A sua experiência, se você começar a abrir a boca e falar, vai servir para muitas pessoas. Então hoje, é um objetivo claro, sabe? De eu me aperfeiçoar cada vez mais, buscar realmente entender exatamente cada fase que eu estou vivendo, para, de fato, conseguir contribuir, né, com outras pessoas. Ajudar através daquilo que nós superamos de desafios. A gente superou pancada de desafio, eu sei que muita gente já passou por isso. Eu conheço alguns que estão aqui, que eu sei, eu acompanhei os desafios tão grandes que foi. Mas eu falo para vocês assim, ó, os relacionamentos que a gente cria, as experiências que nós criamos ao longo da jornada, não pode ficar fechado. E eu fui entender há pouco tempo, não pode ficar para ti. Você tem que ajudar. Muitas vezes a tua boca fechada vai contribuir para uma pessoa lá fora tomar decisões erradas. Para algumas tomar decisões danosas, sabe? Muitas pessoas, elas fazem coisas tão destrutivas porque não tiveram alguém que já passou por aquela mesma experiência que ela está passando, ou algo semelhante, que vai falar para eles, vai mostrar a outra fase e depois da curva, o que vem depois da curva, que isso é importante a gente saber. A gente não tem essa visão muitas vezes, mas depois da curva sempre tem algo melhor. Depois da fase de baixa sempre tem a fase melhor. Mas tem que ter persistência, a pessoa tem que ser resiliente para passar essas fases. E são as fases que a gente mais aprende. São essas fases que realmente, de fato, te levam para um novo patamar, te elevam para um novo patamar. Porque em fases que você está vivendo uma fase tranquila, etc., não tem muita aprendizagem. Não tem. E é nessas fases aqui que você realmente vai crescer bastante. E agora, pessoal, para falar para vocês o seguinte. Nessas transições,
Olhe bem, eu tenho exemplos de pessoas que nunca saíram da cidade, do local que eles moram, e são bem-sucedidos. Um exemplo, meus pais, meus irmãos, são bem-sucedidos, nunca saíram de lá, sempre moraram nesse lugar. Um outro exemplo, um grande amigo, né, que eu tenho uma admiração muito grande, amigo e mentor, o professor Marcos Trombetta. Marcos Trombetta, fantástico, ele tem trabalhos aí incríveis, né? Nunca saiu. Eu falo saiu é demorar, né? Claro, ele conheceu partes diferentes do Brasil, do mundo, com experiências incríveis, mas tiveram sucesso, ambos, esses dois exemplos, vivendo lá sem ter mudado. Eu conheço empresários, vou relatar aqui, fazer exemplo, a maioria talvez conheça aqui, alguns não, o Maioron da Lastra e o Oswaldo Zilli, que são conterrâneos lá de Santa Catarina, e que mudaram para Goiânia, para Goiás, e hoje são empresários super bem-sucedidos, são grandes exemplos de pessoas que saíram da sua ambiência, mudaram, enfrentaram todos os desafios. Imagina quanta história esse pessoal tem para contar de desafio que eles enfrentaram, e hoje eles são muito bem-sucedidos. E eu conheço também pessoas que saíram da sua localização, empreenderam em outro lugar, tiveram sucesso, voltaram para a ambiência que eles, a terra natal, vamos falar assim, e também têm sucesso. Um exemplo que é o Francisco Battistin e a família. Então são exemplos de pessoas que estão nos 3 níveis, ou nunca mudaram, ou muitas vezes mudaram e retornaram. O que eu quero dizer para vocês? Não tem uma fórmula mágica pronta, é assim que funciona, só funciona dessa forma. Todas as formas têm possibilidade de funcionar. Depende das tuas ações, das tuas atitudes, daquilo que realmente você vai fazer, com os desafios que vão ser enfrentados nessa jornada. É mais importante é isso, não são as conquistas. As conquistas são consequências, são a forma como você enfrenta os desafios. E todos eles tiveram, esses exemplos que eu fiz, sucesso. Todos eles tiveram sucesso da forma como eles fizeram. Embora exista pesquisas que dizem que quando você sai da tua ambiência e se desafia a ir para um novo mercado, nova cidade, sair da tua ambiência, existem estatísticas muito positivas nesse sentido, que as pessoas elas se desafiam mais do que aquelas que ficam na sua terra natal, vamos falar assim, e os resultados são muito positivos. Mas não existe garantia nenhuma que essas pessoas que mudaram para uma outra cidade, ou que essas pessoas que nunca mudaram, ou que mudaram e voltaram, vão ter sucesso. Tem exemplos que eu fiz de pessoas que tiveram sucesso fantástico, mas eu conheço muitas pessoas que nunca tiveram sucesso. O que isso quer dizer? Não existe uma fórmula mágica pronta, nós temos que construir o nosso caminho. E aqui estamos nós, eu e minha esposa Márcia, numa terra diferente, numa ambiência diferente, com pessoas diferentes, a maioria não conhece a nossa história, né? Mas a gente está, de novo, saímos da zona de conforto e estamos aonde? Na zona do desconforto. Isso não é negativo. Jamais, não é negativo. Tem pessoas que acham a zona do desconforto é negativo. Não é não, gente. É aí onde que você vai se desafiar mais, vai aprender mais, vai fazer coisas diferentes. E nós temos muitos objetivos aí para o futuro, né? De fazer parcerias, não só de negócios, de evoluir muito na parte espiritual. Gente, isso é algo que tá aqui, ó. Não quero entrar hoje nessa parte, mas assim, é uma fase importante para nós se cuidar do físico, da mente, da alma e do espírito. Essa pandemia, ela trouxe muitas lições. A minha decisão também foi tomada dentro desse período de pandemia. O tempo vai dizer se foi positivo ou não. Estou falando em termos de números, porque fora isso sempre vai ser positivo, porque eu encaro dessa forma. Minha esposa também está encarando dessa forma, de viver experiências novas, desafios novos, conhecer pessoas novas, não perder o contato e as amizades e os relacionamentos com as pessoas que a gente conhece ao longo da vida, com aquelas pessoas que estão no caminho, mas que não vão ficar no caminho, vão continuar aqui, ó, dentro do nosso coração. Então vocês, que são meus colegas lá do Colégio Agrícola, eu levo cada um de vocês dentro do meu coração.
Vocês que viveram comigo em Xaxim, em Xanxerê, em Chapecó, nas experiências que eu tive, no frigoríficos, onde eu trabalhei na agroindústria, vocês que viveram na experiência que eu trabalhei na outra empresa de pneus, nessa fase como gerência, e agora essa última em Goiânia, que foi uma experiência grandiosa, vocês vão viver sempre no meu coração. Por quê, gente? Porque isso não é uma coisa para ficar agradando vocês, porque está registrado aqui dentro e aqui dentro. E baseado nisso, eu quero, para encerrar, falar para vocês o seguinte. Eu tenho muito a aprender. Mas eu tenho algumas experiências na gestão de pessoas, nesse desafio todos que a gente viveu ao longo dos anos, muita coisa que eu posso ensinar, eu posso contribuir, eu posso servir a vocês. E é isso o meu desafio, é desafiador. O digital para mim é desafiador, eu sempre fui, não estava, eu tinha lá o Instagram, o Face, mas vocês sabem, eu não estava lá de fato vivendo o dia a dia. E hoje eu quero entender exatamente o alcance que tem isso. E eu entendi que qualquer lugar que eu tiver, que você tiver, nós podemos nos apoiar, nós podemos trocar informação, trocar ideias, conhecimentos, e isso que vai contribuir para a nossa evolução. E o tempo vai falar se as decisões que eu tomei e as decisões que você vai tomar, que você já tomou, se elas realmente foram acertadas ou não. Mas nunca se apegue no ontem. Eu aprendi com um cara que eu tenho aprendido muito, que é o Pablo Marçal, e com a equipe deles, né, o Cleilson, que me desafiou a estar aqui fazendo live, o Marcos Fergutz, grande cara também, conterrâneo lá de Santa Catarina, que me desafiou. Eu aprendi, e estou aprendendo cada dia mais, que se eu não abrir a boca, eu não vou contribuir com as pessoas. E eu falo que eu aprendi com o Pablo que 20% a gente vive do passado. São as experiências que você adquiriu, aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida e tem a sua importância, mas é 20% do tempo. 10% é para o futuro, é para planejar, para ter visão. Isso, inclusive, é bem maluco. Na minha visão, a maioria é pensado no amanhã, no futuro. E 70% é no presente, é no agora. Então, viva o agora. Seja o melhor que você puder no agora. Ajude, contribua, faça o teu melhor. Seja a tua melhor versão no agora. Traga as tuas experiências para somar, para trazer, para dar um impulso. Olha para o teu futuro, não abandone, não, mas viva o presente. 70% do teu tempo. Então é isso que eu queria falar para vocês. E eu vou fazer 2 lives por semana sobre temas diferentes. Inclusive, se vocês quiserem, é gestão de pessoas, é falar de novo mais detalhado sobre transição de carreira, sobre desenvolvimento, sobre em si. Tem muitas áreas aí, a parte espiritual que a gente tá buscando muito, tá muito conectado. Aqui eu não estou falando da religião. Eu não estou falando da religião. Cada um tem a sua religião. Mas de fato, existe sim alguém que já ensinou. Está lá na Bíblia. O que a gente tem que fazer? Qual que é o caminho para percorrer? Mas você vai construir como eu estou construindo a minha história. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Deixam aí, inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de algo que pode fazer sentido, que seja importante para a gente conversar. E, inclusive, eu quero ver aqui, deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, vou colocar um óculos agora, para ficar um pouco diferente aqui. Façam pergunta, pessoal. Façam perguntas. Se tiver alguma pergunta, por gentileza, façam perguntas que comentam aqui. Gente, eu acho que eu estou numa fase assim de começar a entrar, digamos, numa fase melhor, né? Eu aceitei aqui algumas pessoas, não sei se vocês querem participar ou não. Se não quiser também, porque eu não avisei, né? Ficam à vontade, tá? E o que vocês têm para me perguntar? O que vocês podem sugerir aí para uma próxima live? O que a gente pode trocar de ideia? O que fez você mudar para Alphaville? Ó, alguém perguntou aí o que fez com que eu mudasse para Alphaville.
Eu vou falar, deixa eu ver aqui, pessoal, que eu acho que eu tenho que... Ó, mais uma coisa para me aprender, que eu tenho que tirar. Ah, Isaura, o Hélio, ô, gente boa. Só ler a pergunta e Tá responder. bom, eu vou tirar eles aqui. Não, não consegui. É. Respondendo a pergunta. Gente, eu estava numa época muito bacana, conforme eu já expliquei na empresa, gosto demais de todos eles, as pessoas que lá estão, que eu tenho contato, mas é um propósito, é algo que veio aqui, ó. Até falei para os proprietários, digo, falei, não vem daqui, ele vem daqui, do coração. É propósito, coisas que eu quero realizar, desafios que... não é que você está correndo contra o tempo, mas com a maturidade, você começa a entender que tem coisas que você pode fazer com 60, com 70, com 80, né? Se o Criador lá me levar até os 100 anos, que é o meu objetivo, é ele que sabe, né? Mas tem fases que você consegue fazer agora que tu vai conseguir fazer com 80 anos. Então é isso. É um objetivo maior, é um desafio, eu quero servir em outras frentes, eu quero aprender em outras áreas, eu quero me desenvolver. Eu não quero parar no tempo, eu quero realmente evoluir e ajudar vocês, né, naquilo que eu vou desenvolver de agora em diante, em áreas que eu tenho experiências que eu posso compartilhar com vocês. Então é isso. Seu propósito hoje. Bom, o meu propósito principal hoje, que é essa pergunta que me fizeram, são conexões com pessoas, network, a parte espiritual, 3 fatores importantes. E quando eu falo em conexões, network, são com pessoas que tenham valores e princípios. Então, eu não estou numa fase de muitas vezes trocar uma proposta por um desculpa, um propósito por uma proposta. Não, é o contrário. Trocar uma proposta por um propósito. Então, é baseado nisso que a gente definiu de vir para cá e fazer aquilo que a gente está se propondo, né? Você vai dar mentoria? Alguém perguntou sobre mentoria. É um desafio, gente. Eu confesso que eu não entendia dessa forma, mas eu estou entendendo que todos nós, cada um de vocês, por mais cara que o cara ache que não tem nada para agregar, todos nós temos como agregar na vida das pessoas. Então eu vou me preparar para isso. Possivelmente no futuro sim, mas eu tenho que me preparar mais aqui nesses canais, mas eu gostaria sim de contribuir, né, através talvez de curso, de mentorias, palestras, alguma coisa assim. E eu não sou um cara assim que tem essa experiência nessa área, bem pelo contrário. Mas eu vou aprender, eu estou aprendendo. Como enfrentar o medo de mudar? Alguém perguntou como enfrentar o medo de mudar. Eu falo o seguinte para vocês. Tem pessoas que são jogadas para fora do trabalho, do emprego, ou de uma atividade. Elas são forçadas a mudar. E tem outras que tomam uma decisão de mudar. A maioria das decisões, elas são tomadas, e quando elas são tomadas com planejamento, é o recomendável. Fazer um planejamento, ter uma situação, uma reserva financeira, ter um planejamento daquilo que tu vai fazer. Mas não é garantia. Eu conheci vários aí que tiveram coragem. A palavra, eu acho que pode resumir aqui, é coragem. Mas primeiro tu tem que definir quem você é, a tua identidade e qual que é o teu propósito. Primeiro passo, defina isso e para enfrentar o medo, você tem que realmente colocar isso. Eu vou enfrentar todas as barreiras que vão surgir, e vão surgir. Eu falo para vocês, muitas que você nem imagina. Mas eu falo para você, quem faz isso, normalmente lá no final, ele vai dizer, valeu a pena. Tem mais alguma pergunta? Alguém perguntou o que mudou na minha vida depois que mudei para cá. É recente, mas eu já tenho como falar para vocês o seguinte. Eu vou, de novo, deixar bem claro aqui, tá? Para vocês indo. Eu tinha uma atividade que me ocupava, eu me dedicava bastante nessa atividade, normal, a função exigia. Nada além daquilo que para ser desenvolvido por alguém que está exercendo a função de diretor comercial, como era o meu caso.
Mas, enquanto eu estava fazendo essa atividade, eu entendia que eu não podia, eu não ia me sentir bem se eu fosse começar a fazer coisas diferentes, ter menos responsabilidade naquilo que eu estava fazendo. Ou você está inteiro, ou para mim, tá? Para mim, ou você está inteiro, você está íntegro naquilo que você está fazendo, ou você muda. Então, como eu tinha esses objetivos que eu relatei, esses foram realmente motivadores para mim pensar que eu precisava de uma nova ambiente, de novas conexões, para ter mais liberdade de tempo. Esse é o motivo que eu falo para vocês que eu tenho mais hoje. Eu não estou sem trabalhar, eu estou estudando, estou fazendo trabalho, estou criando conexões, mas mudou muita coisa na minha vida. Eu tinha uma rotina de carga horária. Hoje eu trabalho, às vezes, em alguns horários até mais, dependendo de que horário. Mas de forma geral, não. Eu tenho mais liberdade para fazer as escolhas. E é isso. Eu acho que é mais liberdade de tempo. Gente, a próxima live, alguém perguntou, segunda-feira, no mesmo horário, às 19h25. Depois eu vou colocar o tema. Vou colocar algumas coisas aí no Stories, algumas coisas durante esses próximos dias, né? Sempre alguma palavra, alguma coisinha aí para nós começar a interagir. E depois na sequência na quinta. Então, uma na segunda às 19h25 e outra na quinta às 19h25. No Instagram. E mais adiante a gente vai informar, talvez uma no sábado no YouTube, que também eu vou começar a trabalhar um pouco nessa área. É isso, gente. Eu acho que as perguntas aí foram respondidas. Se tiver mais, depois eu respondo aí, né, pessoalmente. A gente vai falando. Numa próxima também a gente pode conversar um pouco mais. E eu quero agradecer a participação de vocês, a paciência, né? Caiu aí, tivemos que reiniciar. E falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida de vários de vocês que eu estou vendo aqui. Não vou falar o nome de todos aqui, mas eu tenho pessoas especiais que estão comigo nessa jornada. E a gente vai estar muito tempo junto, fazendo coisas diferentes, né? Criando ideias, trocando informações. E é isso. Agradeço demais, então, pela colaboração, pela paciência de vocês. E tamo junto, que nem diz o alemão. Tamo junto, pessoal. Tudo de bom. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Grandes bênçãos a todos.